Olá pessoal, nessa aula eu vou apresentar para vocês a primeira parte do nosso estudo de logaritmos. Especificamente nessa aula eu vou falar sobre a motivação de estudar os logaritmos. Vou fazer a definição formal do que é o logaritmo e apresentar alguns exemplos iniciais. Então, por que a gente estuda logaritmos, né? O logaritmo ele é uma forma de você representar as expressões matemáticas, sendo uma forma complementar às formas exponenciais que a gente já estudou. Para deixar um pouco mais claro por que a gente estuda logaritmos, preparei esse exemplo aqui, onde a gente vê o seguinte: nas seguintes expressões vamos calcular o valor de x. Então aqui na esquerda a gente tem uma expressão simples na forma de potência, 2 elevado a x igual a 8, e a gente já sabe resolver isso aqui na seguinte forma: a gente pode representar 2 elevado a x, 8 eu posso representar como 2 ao cubo. Quando a gente tem a mesma base, é possível igualar os expoentes para encontrar, para resolver essa equação. Portanto, x igual a 3. Então isso daqui é uma forma de potência, uma forma exponencial bastante simples de resolver. Aqui na direita a gente tem um outro exemplo, onde a gente tem que calcular novamente o valor de x. E a gente tem 1,03 elevado a x igual a 2. E se a gente for tentar fazer o que foi feito aqui, ou seja, representar o lado esquerdo e o lado direito da expressão na mesma base, que foi a estratégia que a gente usou para chegar no resultado, a gente não vai conseguir de maneira fácil fazer essa mesma equivalência. Então, os logaritmos, que são o objetivo da nossa aula, eles vão entrar no sentido de ajudar a gente a resolver esse tipo de expressão. Não apenas nisso, obviamente, mas apenas para a gente começar a entender por que a gente estuda logaritmos. Então, com base nisso, a gente pode fazer a definição formal do que é um logaritmo. Tá? Então, vamos entender essa estrutura aqui. Eu tenho log de b na base a igual a c. Como que eu posso ler essa expressão aqui? O meu logaritmo vai ser esse valor c aqui. Então a gente diz que o logaritmo de um número b na base a é igual a c. O que isso quer dizer? Logo no começo eu falei que existe uma correspondência entre logaritmo e exponencial. Então como é que eu faço a leitura disso daqui baseado numa forma exponencial? Eu digo que a elevado a c é igual a b. Então a releitura dessa definição de logaritmo é a elevado a c igual a b. Okay? Portanto, o logaritmo de c, o logaritmo de b na base a é igual a um determinado número c, e se a gente for resolver isso na forma exponencial, a elevado a c é igual a b. Com base nessa definição, c, portanto, é o logaritmo desse número b na base a. Muito importante que a e b sejam números positivos, ok? O a tem que ser um número diferente de 1, porque se o a for igual a 1, a gente pega nessa expressão aqui e coloca 1 aqui no lugar do a. Né? A gente teria na forma exponencial 1 elevado a c é igual a b. E aí a gente não estaria resolvendo nada, a gente teria uma forma indeterminada, porque qualquer valor que eu colocar aqui, eu vou ter sempre 1 como resposta. Né? 1 elevado a qualquer número igual a 1. Portanto, a nossa definição não se aplica quando meu a é igual a 1. E uma coisa bastante importante é que, com base nessa definição, a gente nota que o logaritmo é um número. Embora isso seja uma
questão óbvia, uma definição óbvia, né? Muita da dificuldade que existe em trabalhar logaritmo é a gente não perceber justamente isso. O logaritmo, ele é um número, né? Então, quando você fizer essa operação aqui, a elevado a c igual a b, você está tentando determinar um número c, tal que um certo valor a elevado a esse número c é igual a b. Portanto, o c, que na forma exponencial aqui está no expoente, na forma logarítmica é o próprio logaritmo, ele vai ser um número, conforme a gente vai ver nos exemplos a seguir. Antes da gente passar para fazer essa equivalência entre logaritmo e expoente, essa expressão aqui, isso daqui vai ser bastante útil nos exercícios, sempre que a gente quiser interpretar esse log de b na base a igual a c, uma forma mecânica da gente entender isso sem muito trabalho é fazer o seguinte: você pega o número que está aqui na base, no nosso caso aqui é o a, você joga ele deslocando o c para cima e igualando ao que sobrou do lado esquerdo, que é o b. Então, como é que a gente reescreve isso daqui? Pega o a e faz deslocando o c, então o a vai deslocar o c, e isso daí vai ser igual ao que sobrou do lado esquerdo, que é o b. Então, isso daí é uma forma mecânica, né, mnemônica aí da gente conseguir interpretar a nossa operação de logaritmo. E, bom, formalizando a questão da equivalência entre logaritmo e expoente, forma exponencial, na forma logarítmica o que a gente tem é a definição que a gente acabou de ver, log de um número b na base a igual a c. Na forma exponencial equivalente, ou seja, com os mesmos atores aqui, a gente tem a elevado a c igual a b. Na forma logarítmica, o a é a base do log. Na forma exponencial, o a é a base da potência. Na forma logarítmica, o b é chamado de logaritmando. E na forma exponencial, o b é chamado de potência. E na forma logarítmica, o c é chamado de logaritmo. Na forma exponencial, o c é chamado de expoente. Notem que na forma logarítmica, o resultado da conta é o c. Na forma exponencial, o resultado da conta é o b. O resultado da conta de um logaritmo é o logaritmo e o resultado da conta de uma potência é a potência. Ok? Bom, para a gente deixar mais claro de entender essa definição inicial, eu vou resolver alguns exemplos. Esses exemplos foram extraídos do livro Matemática, Contexto e Aplicações, de Luiz Dante, da editora Ática. Esses problemas estão na página 125. Então, o primeiro exemplo pede para a gente determinar 3 logaritmos. A, log de 128 na base 2. Então, pessoal, sempre quando a gente vai resolver um log, a gente sabe o quê? Que o log, nesse caso aqui, log de 128 na base 2 é igual a um número, que eu não sei que número que é esse, então vou dar ele o nome de x. E a gente viu que uma forma de aplicar a definição sem muito problema é: pega o 2, desloca o x elevando, e iguala ao que sobrou, que é o 128. 2 elevado a x é igual a 128. 2 elevado a x. O 128 eu posso reescrever como 2 a sétima. E aí eu já sei que quando tem a mesma base, posso igualar os expoentes, portanto, x é igual a 7. O que é esse x igual a 7 que eu cheguei aqui? É o valor do logaritmo. Portanto, log de 128 na base 2 é igual a 7, que é o que ele pediu pra gente ali no enunciado. Letra B, log de 9 na base raiz de 3. E aí, novamente, eu não sei quanto é isso aí. Isso então é igual a x. Novamente,
eu vou fazer a minha base do logaritmo deslocando o logaritmo e igualando ao que sobrou. Então, eu vou ter raiz de 3 elevado a x igual a 9. Vou fazer duas alterações na expressão ao mesmo tempo. Desse lado aqui, raiz de 3 eu posso representar como 3 elevado a meio, e isso elevado a x. E esse 9 aqui eu posso representar como 3 ao quadrado. Quando eu tenho potência de uma potência, eu posso multiplicar os expoentes. Então eu tenho 3 elevado a meio vezes x, x sobre 2. Isso aí é igual a 3 ao quadrado. Se eu tenho a mesma base, eu posso igualar os expoentes, portanto, x sobre 2 é igual a 2, x é igual a 4. O que é esse x igual a 4 que eu cheguei? É o valor do meu log aqui do começo. Portanto, log de 9 na base raiz de 3 é igual a 4, que é o que ele mandou a gente fazer no enunciado. E na letra C, ele pede log na base 1 sobre 9 de 3 raiz de 3. Novamente, eu não sei quanto é isso, isso é igual a x. Vou fazer esse 1 nono deslocando o x aqui. 1 sobre 9 elevado a x é igual ao que sobrou do lado esquerdo, 3 raiz de 3. Vou fazer duas alterações, uma em cada lado da expressão. Então, vou ficar com 1 sobre 3 ao quadrado elevado a x é igual a 3 elevado a 1, né, vezes 3 elevado a meio. Eu posso fazer mais umas alterações aqui. Esse 3, 1 sobre 3 ao quadrado, posso inverter a fração e trocar o sinal do expoente. Então, vou ficar com 3 elevado a menos 2 elevado a x. Isso daqui vai ser igual, quando eu tenho um produto de mesma base, posso só somar os expoentes. 3 elevado a 3 meios. Ainda, potência de potência, posso multiplicar aqui os expoentes. 3 elevado a menos 2x vai ser igual a 3 elevado a 3 meios. Quando eu tenho a mesma base, posso igualar os expoentes. Portanto, menos 2x vai ser igual a 3 meios. X vai ser igual a menos 3 quartos. Esse menos 3 quartos é o valor do logaritmo que eu queria calcular logo no começo. Então, log na base 1 sobre 9 de 3 raiz de 3 é igual a menos 3 quartos. Vamos a mais alguns exemplos. Segundo exemplo, sabe-se que log de 25 na base A é igual a 2. Calcule o valor de A. Novamente, aqui a gente vai aplicar a definição de log, que a gente fez ali no início. Então, o A elevado a esse número tem que ser igual a esse daqui. Então, a gente escreve assim: A elevado a 2 tem que ser igual a 25. Para resolver isso daqui, eu posso aplicar a raiz dos dois lados. Portanto, raiz de A ao quadrado vai ser igual a raiz de 25. Raiz de A ao quadrado, A. Raiz de 25 é mais ou menos 5. Ok? Aqui a gente vai utilizar o A igual a 5, pois
por definição, A tem que ser maior do que zero, na definição inicial que a gente fez de log, ok? Não poderíamos ter escolhido o A igual a menos 5 ou deixado A igual a mais ou menos 5 como resposta, porque isso daqui faz parte da definição de log. A e B tem que ser valores maiores do que zero e, além disso, A tem que ser diferente de 1. Terceiro exemplo, calcular o valor de A grande, na expressão A igual a log na base 10 de 0,001 mais log na base 2 de 1 sobre 16. Eu vou resolver essa questão aqui em duas etapas, então vou começar por esse log aqui. Vou fazer o seguinte: log na base 10 de 0,001 é igual a x, que é um valor que eu não sei quanto é. Isso daqui quer dizer, eu vou pegar o 10 elevado a x, tem que ser igual a esse valor aqui. Então 10 elevado a x vai ser igual a 0,001. 10 elevado a x, eu posso representar esse 0,001 como 1 sobre 1000. 10 elevado a x vai ser igual a 1 sobre 1000, posso representar 1 sobre 10 a terceira. 10 a terceira é igual a 1000. E ainda eu posso fazer assim, ó, 10 elevado a x, 1 sobre 10 a terceira, eu posso inverter a fração e trocar o sinal do expoente. 10 a menos 3. Como eu tenho a mesma base, 10 dos dois lados, eu posso fazer x igual a menos 3. Isso daí é o valor do primeiro log aqui, dessa parte aqui. Agora eu vou calcular esse segundo log aqui. Então, log na base 2 de 1 sobre 16 é igual a um valor y. Isso quer dizer o quê? Que eu vou pegar 2 elevado a y, e isso tem que ser igual a 1 sobre 16. 2 elevado a y igual a 1 sobre 16. 2 elevado a y vai ser igual a 1 sobre... O 16 eu posso escrever como 2 a quarta. 1 sobre 2 a quarta, posso inverter a fração e trocar o sinal do expoente. Como eu tenho a mesma base, posso igualar os expoentes. Y é igual a menos 4. De acordo com a forma como a gente resolveu aqui, essa primeira parte aqui é x, essa segunda parte aqui é y. Portanto, o A grande que ele está pedindo aí vai ser igual a x mais y. X a gente calculou aqui menos 3, y a gente calculou aqui menos 4. A igual a menos 7. Ok? Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil. Até a próxima.